seja o nome do Senhor, né? Eu queria convidar você nessa noite, você que está aí assistindo, você que está aí pronto a adorar o Senhor junto conosco, você abrisse a sua Bíblia aí em Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler o verso 46 em diante. A palavra do Senhor fala: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 48. Muitos o repreendiam para que ficassem quietos, mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-me. E o chamaram e disseram: tem de bom ânimo, levanta, ele está te chamando. E lançando a sua capa fora para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E o que você quer? Ele disse: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: mestre. Ele disse: mestre, eu quero ver. Jesus disse: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a sua visão e seguiu o caminho junto com Jesus. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor é muito tremenda, porque aqui nós vemos 3 ações de Jesus para a vida daquele Bartimeu. Foram 3 ações que um adorador precisa atrair em Jesus. Um grito que provocou 3 ações de Jesus para a vida de Bartimeu. A palavra do Senhor fala que a primeira ação, Jesus parou. A segunda ação, Jesus olhou. E a terceira ação, Jesus o chamou. Isso entra no meu coração, porque Jesus falou para aquele moço e disse: olha, traz ele até mim. E nós lemos na sua palavra. E quanto mais mandava o Bartimeu calar a boca, a Bíblia fala que mais ele gritava, ele clamava em alta voz. Agora, Bartimeu estava fazendo o que naquele momento, irmãos? Ele estava adorando. Por que a senhora disse que ele estava adorando, querido? Porque a palavra adorar tem 2 vertentes. E como adoradores, nós precisamos entender o poder da adoração. A palavra adorar, a primeira vertente dela quer dizer valorizar aquele que se adora. E a Bíblia fala que Bartimeu valorizou. Quando ele ouviu Jesus, que era Jesus, ele deu um alto valor ao Senhor. Aleluia. E a segunda vertente dessa palavra adorar significa atrair a presença daquele que pode fazer aquilo que eu não posso. Aleluia. A presença do Senhor é real aqui nesse ambiente, aqui nessa casa. Nós vamos atrair nessa noite a presença daquele que pode fazer aquilo que eu e você não podemos. Aleluia. Sabe, irmãos, ele foi um homem sábio. Ele foi um homem sábio ali, adorando o Senhor para atrair a presença do Todo-Poderoso. Primeiro, Bartimeu valorizou o Senhor. E em segundo lugar, ele atraiu a presença de Jesus, irmãos. Aleluias. Aleluia. E por isso, ele com sabedoria respondeu a Jesus. Quando Jesus perguntou para ele: olha, o que queres que eu te faça? Ele disse: Rabi. Rabi. Irmãos, isso é muito forte. Você sabe que aqui nós temos 3 vertentes, pois existia o Rabi e o Rabone. É muito forte, irmão, essa palavra, se você entender. E a primeira delas é o Rabi. O Rabi é aquele que está cursando a escola judaica ou cursando uma faculdade. Esse é o Rabi. A segunda é o Rabi. O Rabi é aquele que já estudou e agora é professor, né, e mestre. Esse é o Rabi. E a terceira é o Rabone. O Rabone é aquele que já estudou, foi professor e agora é mestre dos mestres por excelência. Aleluia.
meu mestre. Aí Jesus lhe disse: fala, Bartimeu. Fala, meu filho. Ele disse: como é bom estar aqui com o Senhor. Como é bom estar aqui com o Senhor. Como é bom estar aqui com o Senhor nessa noite. Como é bom estar aqui com o Senhor nessa noite. E você vai dizer isso para o Senhor na tua casa: como é bom estar aqui com o Senhor. Ele sabia, querido, que Jesus estava recebendo o culto dele. E ele sabia disso. E alguém tentou calar ele, mas ele venceu por causa da sua perseverança, querido. As pessoas tentavam calar aquele homem, mas ninguém pode calar a voz de um adorador. Aleluia. Ninguém pode calar a voz de um adorador. Sabe por que muitas pessoas não obtêm o sucesso que Deus preparou para elas, irmãos? Porque elas desistem muito fácil. Elas desistem muito fácil, irmãos. Paramos diante de coisas pequenas, irmãos. Queridos, entenda uma coisa: a palavra final é do Senhor. A palavra do sim final é do Todo-Poderoso. E ninguém vai calar a voz de um adorador. Bartimeu, ele não parou de adorar. E nós não podemos parar de adorar, queridos. Nada pode calar a voz de um adorador. Aquele homem, em momento algum, parou de adorar. E deixa eu dizer uma coisa para você que está aí na tua casa. Não é a pandemia, não é essa igreja fechada que vai parar você de adorar, que vai calar a voz de um adorador. Então entenda uma coisa: o Senhor está chamando você para adorar nessa noite. Eu quero cantar essa canção com você nessa noite. Nada pode calar a voz de um adorador. Vamos adorar o Senhor, amém? Comigo aí na sua casa. Vamos cantar a canção de Bartimeu nessa noite. Adorando é tudo que sou. Adorando, assim Deus me formou. E quem poderá calar voz de um coração? Diga isso para o Senhor. Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no profundo do mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Declare na tua casa: não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei. Diga na sua casa: é tudo que eu sou. Um adorador. Não existem prisões que contenham
Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Aleluia. Nada pode calar uma adorador. É o que eu sou, uma adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar uma adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos nesse lugar, Senhor, porque o Senhor é santo. E você vai dizer na sua casa que só Ele é santo. Aleluia. E como Bartimeu, querido, você vai gritar e vai dizer: Rabone. O nosso Senhor está aqui nessa noite, irmãos, porque nós sentimos a presença dEle muito real. Nesse lugar é surreal a presença dEle. E tem coisas que só o Senhor pode fazer na nossa vida. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode desfazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre em mim. Diga na tua casa para Ele: sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer,
Senhor, podes fazer. Aleluia, Senhor Jesus. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, declare na sua casa, ainda te resta fé, ainda me resta a fé. Que eu não posso fazer, tu podes. Ele pode tudo, querido. A mudança que eu preciso, tu pode. Milagre que eu espero, o milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Levante suas mãos na sua casa e receba do Senhor nessa noite o meu milagre, Senhor. Eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A tua bênção vai chegar hoje. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. Só Ele pode, irmãos. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Abra as mãos aí para receber, querido. Abra as mãos aí para receber o milagre do Senhor na tua casa. Tome posse do milagre, faça como Bartimeu. Ninguém pode calar um adorador, nada pode calar a voz de um adorador. Grite, Ramone, mestre, mestre, Ramone, ele sabe todas as coisas. Oh, adorar, querido, deixar o Senhor fazer na sua vida aquilo que você não pode fazer. Faça como Bartimeu, porque nada vai calar a tua voz. Você é um adorador dessa geração e nada pode calar a voz de um adorador. Ainda que muitos se levantem para tentar te parar, ainda que as enfermidades se levantem para tentar te parar, mas o Senhor vai te sustentar. Aleluias! E você não vai parar, porque você é um adorador de excelência. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico o Senhor Jesus pela oportunidade de estar adorando aqui nesse lugar, de estar glorificando o Senhor Jesus. Nós chegamos nesse lugar, um ambiente tremendo da presença do Senhor. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, irmãos. Yeshua HaMashiach, o Todo-Poderoso, está aqui nessa noite. E você pode contemplar a graça soberana dele na sua casa. Deixa eu dizer, eu quero profetizar nessa noite que os céus vão se abrir dentro da tua casa. Eu quero profetizar que a multidão de problemas, querido, não vai impedir você de adorar. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite, querido, que a palavra vai entrar no teu coração, vai penetrar como nunca penetrou na tua vida. Eu quero profetizar na tua casa que você vai começar a orar em línguas. Talvez você nunca mais orou em línguas. Talvez você está na tua casa frio como um iceberg. Deus vai acender a chama no teu coração. Deus vai te pegar pela mão e vai dizer o que é que você quer que eu te faça. E você vai dizer, Rabone, você vai dizer, mestre, eu quero estar na tua presença. É bom estar na tua presença. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
presença do Senhor. Eu profetizo que você vai começar a sentir aquilo que eu estou sentindo aqui. Espírito Santo de Deus, visita agora. Por essas telas aí, penetra agora na vida dessa pessoa que está nos assistindo agora. Aquela pessoa que está sem fé, está desanimado, já está, Senhor, em nome de Jesus, está incrédula. Penetra no coração dela. Assim como o Senhor parou. Assim como o Senhor parou, olhou e ouviu e chamou aquele homem, nós queremos atrair a tua presença para nós, como igreja brasileira, como igreja criana. Rabone, olha para nós, escuta nosso clamor. Nós queremos sentir a tua presença. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Graças, pais amados, boa noite, amém? Com muita alegria, amém? Mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui. E poder compartilhar esse momento tão importante, né, para nossas vidas. Nós começamos a nossa carreira, nossa vida, nossa caminhada com Deus quando ainda éramos criança. E por um período muito grande de tempo, o inimigo ele tentou nos tirar do Senhor e nos afastar do amor de Deus, né? Mas o Senhor, em seu infinito amor, removeu de nós tudo aquilo que nos separava dele, nos deu a graça salvadora, que não é a graça que empurra para a libertinagem. Tem muito crente que está confundindo liberdade com libertinagem. Mas hoje o tema da nossa pregação é conhecendo o pecado, da nossa ministração. Conhecendo, você vai... Eu não posso passar a noite toda aqui com você falando, né? Eu queria poder falar tudo em poucos minutos, para não ser enfadonho. Eu sei que você tem muitas coisas para fazer. Nesse momento está acontecendo muitas lives, muitas pessoas estão adorando a Deus e pregando também nas redes sociais. Mas eu quero falar para você que o que nós estamos sentindo aqui é algo muito tremendo e muito especial. Esse lugar se tornou um lugar de ensinamento, de compartilhamento. Queridos, e a saída do pecado, a vida de andar uma vida contaminada pelo pecado, nós falamos de práticas, nós não falamos de características pessoais que são muito confundidas com o pecado. Existem características pessoais que não são pecados. Nós não queremos confundir falácias com mentiras. Mas nós queremos ser verdadeiros. Você fala, pastor, por que falar do pecado mais uma vez? É de fundamental importância, irmãos, a gente aprender sobre isso. Porque se você não consegue entender hoje, ouvindo, sendo ensinado sobre o pecado, você vai seguir alguém. Você vai seguir alguém que vai passar para você que o pecado é bom, que o pecado não é assim, vai misturar as coisas, vai dizer para você que todo pecado é igual, que tudo é a mesma coisa, e até vai xingar os pastores mesmo, chamar alguns de vagabundo, né? Se desse para você ver as minhas mãos como estão de calo, porque eu trabalho todo dia. E para honra e glória do Senhor Jesus, estou trabalhando hoje, fez 2 semanas que trabalho com meu pai, nós estamos trabalhando juntos.
E durante muito tempo da nossa vida nós nunca tivemos tão unidos que nem nós estamos esses dias. Temos tempo de conversar, de compartilhar as coisas de Deus e de falar do amor de Deus. Deus deu um livramento muito grande para ele, porque ele tem 70 anos de idade e ele teve contato com uma pessoa que estava contaminada com Covid-19. Pela misericórdia de Deus, ele não pegou essa doença. E para honra e glória do Senhor Jesus, tudo que está acontecendo hoje é um plano e tem um propósito de Deus. É um propósito de Deus em tudo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí no livro de 2 Reis, no capítulo 15. O tema da nossa ministração é conhecendo o pecado. Nós já ouvimos falar do pecado original, da queda, né? O pecado original, quando Adão desobedece a Deus, o Senhor faz um lugar de delícia. Eu já expliquei para vocês que o verbo formar é diferente do verbo criar. E Deus, ele cria algo, forma algo para que o homem vivesse muito bem. As pessoas têm isso como um conto, né? Mas o DNA aí mitocondrial já prova que todos os seres humanos vieram da mesma mulher. Isso é uma prova científica. Então nós entendemos que nós somos, por exemplo, seres humanos. Nós temos 23 pares de cromossomos. Cromossomos é uma mistura de proteínas com DNAs, algumas coisas assim. E em nós temos um total de 46 cromossomos em nosso organismo. Faz parte da nossa vida. Por exemplo, aquele primata lá, que eles chamam de primata, né? Eles falam que nós viemos dele, desse macaco. Esse macaco, por exemplo, ele tem 24 pares de cromossomos, ele tem 48 cromossomos. Nós temos 46. Então eu não quero falar de evolução, até mesmo porque eu não creio em evolução. Eu sou criacionista, eu creio em um Criador que fez todas as coisas. Até mesmo eu assistindo esses dias um canal muito legal de um adolescente aí chamado Patrick, né? Ele fez umas pesquisas de onde vem o petróleo, né? E ele é interessante que o canal dele é colecionador de dinossauro de brinquedo, né? Dinossauro de plástico. É um adolescente e ele lendo, né, vendo as pesquisas dos cientistas canadenses também, ele diz que é um meme dizer que os dinossauros fazem parte, né, da questão da formação do petróleo. E que de fato são apenas os micros, né, animais dos oceanos marinhos que formam, né, o petróleo. E ele fala que é meme, que não é verdade. E esse garoto, ele vai falando e no final de tudo ele diz: não, mas os dinossauros formam só 5% do petróleo. Não, mas antes não formava nada. Ele começou dizendo que é uma fake news, que é uma mentira. E no final do vídeo ele diz: não, mas é só 5% que o dinossauro, né, a gordura animal, formou o petróleo. E sabe, irmãos, que qualquer coisa, qualquer matéria orgânica que não tiver contato com oxigênio, for guardado de alguns, nós podemos dizer, de alguns elementos químicos que existem no ar, na terra, vai se transformar em petróleo. Então, animais pré-históricos, vegetais pré-históricos, seja grandes, gigantes, pequenos, né, a teoria fala que se transformará. Então, queridos, como eu tive a oportunidade um dia de fazer uma pós-graduação em ciência da religião e estudar um pouco sobre isso, eu dou glória a Deus por Deus ter me dado a oportunidade de estudar. Não sou muito instruído, sou apenas uma pessoa que tem o interesse de conhecer algo.
E eu, mais uma vez, eu queria relatar com a igreja. Eu sou pastor de uma igreja, eu sou um profissional da área de saúde, né? Estudei muito para ser, né, um profissional da área de saúde, me esforcei muito, tendo que trabalhar e estudar. Até hoje, vivo, estou construindo uma casa com o dinheiro que consegui trabalhando na saúde, na época que até hoje o meu salário vem de uma profissão que o Senhor me deu. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu sou muito feliz, porque tem pessoas muito abençoadas em nossas vidas que têm também nos ajudado. Tem muitos irmãos nos ajudado. Nós plantamos, né, ajudando também as pessoas que Deus ama, o ser humano, e o Senhor também tem nos ajudado nesse tempo. Mas eu quero falar sobre o pecado, eu quero falar um pouco, conhecendo essa fonte. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia agora em 2 Reis, capítulo de número 15, nós vamos ler o versículo 5. Você que está em casa, que tiver uma Bíblia e quiser nos acompanhar, 2 Reis, capítulo de número 15, o capítulo é 15 e o versículo é de número 5. Nós vamos falar a respeito de um rei que começou bem e terminou não muito legal, terminou atrapalhado, terminou colocando toda uma nação para chorar e lamentar a sua morte. Então eu queria que você acompanhasse comigo agora aí a leitura, amém? Fala assim: e o Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Feche seus olhos só por algum instante, aí na sua casa, onde você estiver. Peça para Deus nesse momento te dar um coração ensinável, sem argumento. Senhor, que nessa noite nós venhamos aqui aprender um pouco mais do Senhor. E não seja uma mera palavra ou uma simples fala humana. Que não seja algo, Senhor, tão humano a ponto de não responder a nossas necessidades. Nós continuamos crendo e vamos crer por toda a eternidade que Jesus é o único que sara e cura a alma do homem. Não tem outra forma de cura para a alma senão o Senhor Jesus. Não somos Deus fanáticos, bitolados, céticos, nada disso. Somos filhos, somos noiva de Cristo. Por isso, estamos em um turno, porque o Senhor tem abençoado o Brasil e o Senhor tem trazido o avivamento para essa terra. Décadas se passaram e cada década o Senhor trouxe um avivamento, que é um turno no tabernáculo construído por Deus no Brasil. Nós queremos te servir, ser fiel em nosso turno de adoração. Nós não queremos desviar o caminho, nós não queremos colocar culpa no Senhor pelos nossos pecados. Nós queremos dizer que somos os menores de todos e que precisamos do Senhor. É o Senhor que tem nos alimentado. E o Senhor não errou em nos escolher para esse propósito. Nos ajuda, Senhor, a continuar firme até o fim e não sair do propósito eterno que é te servir para todos sempre. Que Deus abençoe, queridos, e que você entenda essa mensagem. Amém? Amados, algumas Bíblias está falando aqui o nome de Uzias como Azarias. Azarias e Uzias é a mesma pessoa. Eu falei na aula passada a respeito de Hermã, que algumas traduções bem antigas trocam o N pelo M, Hernã, mas vamos trazer para o nosso português transliterado, que se chama Emã. Amém? Esse salmista, ele escreve o Salmo 88, e ele é um dos 3 líderes levíticos da
tribo de Levi, se nós podemos dizer que Levi era uma tribo, né? Levi era filho de Lia, ou como se queira pronunciar, Leia, e esse filho foi encarregado. Então a descendência de Corá se rebela, o tempo passa lá em Moisés, já dentro do Egito, saindo do Egito, a descendência de Coré e Corá, tudo é a mesma coisa, se rebela contra Moisés, e a terra engole, né, Corá, mas uma parte da sua descendência fica. E depois o tempo passa, e da escolha dos filhos de Corá, escolhe-se 3 para liderar, não eram todos filhos, mas 3 são escolhidos ali, para liderar a adoração em Israel. Então Davi, quando ia para a guerra, ele precisava de salmos, cânticos, versos, que alguém fizesse essas composições, escrevesse esses versos, para que se cantasse. Então foi escolhido Jedutum, Etan e Emã. E Emã em si, como eu falei que a doença dele era dentro de criança e poderia ser um câncer, eu estudei um pouco mais a fundo o assunto. É uma teoria, mas em si, o capítulo 5 aqui de Uzias, que é o mesmo Azarias, você vê que Uzias, no verso 5 de 2 Reis 15, está leproso. Então, eu vou citar aqui 2 pessoas que tiveram lepra, que no caso a doença de Enã, no Salmo 88, há uma possibilidade muito grande, amados, de ser também uma lepra. Então quem vivia leproso tinha que se apartar, viver separado. Você vê que uma casa aqui foi feita, construída ou selecionada para que Uzias vivesse lá o período de vida enquanto ele estivesse doente. Uzias começa a reinar com 16 anos em Judá, ao sul de Israel, no reino de Judá, já estava dividido o reino. E ele cresce, ele começa bem, ele se inspira em um profeta muito poderoso, chamado Zacarias. Zacarias era o mentor de Uzias. Só, amado, que o tempo passa, o tempo vai passando, Uzias vai crescendo, Deus ajudando ele. Ele é como um de nós. Começamos, se você olhar a sua vida 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos atrás, algum de vocês estavam me assistindo, era apenas um bêbado que via na beira da rua, alguém que não tinha um trabalho, nada para fazer, então um adolescente, uma criança que passava muita fome dentro de casa. Mas hoje você dorme, deita numa cama confortável. A tua casa tem uma piscina maravilhosa para você entrar para dentro dela. E sabe quem te deu? Deus. Não foi o homem que te deu, foi Deus que proporcionou para você. E sabe por quê? Porque Ele te ama, rapaz. Deus mudou a tua vida, a tua história. Você andava em uma bicicleta velha toda esculhambada, como eu andava também. E o Senhor mudou a nossa história. E hoje você tem um carro confortável. Daqui mais uns dias, Deus vai estar te dando um melhor ainda. Mas não é que seja uma promessa que neopentecostal. Não, meu filho. É porque nós nos conhecemos há muitos anos e sabemos que o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás, que é Jesus, e que agora o que está vindo é aquilo que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então agora vai estar vindo os acréscimos na tua vida do reino de Deus ao qual você vive. Então, amados, nós começamos mal. Algum de nós angustiado, problema familiar, cheio de problemas emocionais, sentimentais para resolver. Todos que registrávamos as fotos da vida, as filmagens da nossa infância, puberdade, adolescência, nós registrávamos aí na lógica, na razão,
ou até, no pior de tudo, nas emoções. Né? E o que mais nos preocupava era que os registros do passado, quando eram feitos nas emoções, geravam em nós muitos problemas. Né? É porque o Freud, né, que morreu drogado, fala isso. É porque a gente aprendeu isso em 1842, quando não existia ainda essa teoria. Tem registros comportamentais na Talmud de Jerusalém. Então, amados, o que acontece naquilo que entendemos e passamos a viver? Que Deus fez uma transformação. Agora abençoado, depois de abençoado, próspero como você está, agora você tem uma casa, uma cama confortável. Agora você resolveu criar e deixar entrar na tua mente ideias. Você se tornou, por exemplo, ideologista. Qualquer pessoa carregando a mentira pode entrar na tua alma, no teu coração, e mudar você de uma hora para outra. Queridos, eu vou fazer uma pergunta para você que está aí me assistindo. Eu assisti um programa no Discovery que as pessoas nos Estados Unidos, quando o seu animal de estimação morre, por exemplo, um cachorrinho, um gatinho, eles empalham e eles colocam esse animal ali para lembrar dele, só que é um animal empalhado. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você tiver um gato empalhado em casa, você tem um gato? Se o teu gato está morto na sala da tua casa, você considera ele como um gato? Amados, o gato precisa estar vivo. Então entenda algo aqui que eu quero que você saiba. Se Deus te fez corpo, alma e espírito, e você tem um espírito em você que está empalhado, será que você tem um espírito? Se você tem dentro de você um espírito morto, será que você tem um espírito mesmo? Nós não fomos chamados para sermos espíritos empalhados. Porque se o nosso espírito estiver empalhado, nós vamos desejar também a morte das pessoas que faz parte do nosso ciclo de relacionamento. Basta elas não concordarem mais com o nosso comportamento. Os comportamentos visíveis e os secretos. Porque cada pessoa que é crente que você conhece tem comportamentos secretos, irmãos. De você, mas de Deus não tem. Então, se o meu espírito for empalhado, ele está morto dentro de mim, eu vou desejar a tua morte. Que você morra. Eu vou desejar a tua ruína. Eu vou dizer que o teu pecado é pior do que o meu. Eu não vou aceitar que eu pequei só. E aí, querido, entra a história de Uzias. E ele faz algo interessante. Ele conquista. Ele se torna sábio. Só que eu quero ler algumas coisas aqui para você entender. Em um determinado momento da vida de Uzias, ele é inflamado pelo orgulho dos seus triunfos, irmãos. E isso lhe rendeu grande poder e riqueza. Ele entrou então, amados, no templo de Deus arrogante. É que nesses crentes, irmãos, que tem às vezes, que chega condenado ao inferno em uma igreja. Seja ela qual for, uma igreja de Jesus, por exemplo, a igreja que é de Cristo, que ainda prega Jesus.
E o que é apresentado por ele é a salvação. Então ele casa dentro da igreja, ele arruma uma mulher dentro da igreja, não tinha expectativa de nada, é um arruinado na vida. Um miserável. Que se não entra dentro de uma igreja para casar, não tinha como casar fora porque ninguém queria. Não tinha nenhum trabalho. Por exemplo, entra dentro da igreja, conhece os irmãos da congregação, se aproveita do ciclo de relacionamento para se aproveitar daquilo que uma igreja construiu, para depois que estiver bem atacar a igreja e sua liderança. Agora eu já tirei o que eu queria da igreja. Eu queria o recurso de algum trouxa que estivesse dentro dela, que pudesse me manter, pudesse me dar algo. Agora eu já tenho o que eu quero. Aquele pastor já não presta mais e tem que morrer. Que ele morra logo, que ele é o maior pecador de todos, é ele tem que morrer logo. Porque eu já consegui o que eu queria. Só miserável, que eu vou dizer uma coisa para ti. Se hoje mesmo pedirem a tua alma, de quem será? Amados, esse cara aqui, ele começou bem, mas ele entra em um ambiente aonde ele quer desaprovar o que Deus aprovou. Olha só, em determinado momento de sua vida, inflado pelo orgulho de seus triunfos, que lhe renderam grande poder e riqueza, ele entrou arrogante no templo. E contrariando os sacerdotes, tentou oferecer incenso, que é a adoração e a oração dos santos, irmãos, no altar. Esse direito havia sido conferido por Deus apenas ao sacerdócio. Mas ele quis reivindicar esse direito para si. Uzias ficou irado com os sacerdotes, que tentaram lhe impedir. E ainda em sua fúria, irmão, ele foi ferido por Deus com lepra, que logo surgiu em sua testa. Capítulo 13, 12 de Apocalipse, o capítulo 12, 13 ali, ele fala de um sinal da besta, que é localizado na testa do homem. E as pessoas pensam, porque o número 6 na hermenêutica é o número de homens, da fraqueza humana, da debilidade, dos erros, falhas humanas, está no número 6 da hermenêutica. Enquanto o 7 é infinidade, plenitude, perfeição, números incontáveis, o 6 mostra as falhas do homem. E o número 6 ali de 666, alguém acha que é ali uma escrita na testa, ali um número que nem até o filactério, que o judeu botava amarrado aqui, aquela caixinha, com parte de versículos escritos, eles amarravam em suas testas, em seus braços, para dizer que era um homem de alta religiosidade, homens sagrados e santos. Só que a lepra, ela aparece na testa de Uzias. Ela podia aparecer na mão, ela poderia aparecer no corpo, nas partes, em algum canto, mas ela aparece no meio da testa. O sinal da besta, quem estiver achando que ele vai acontecer, está pensando errado. O sinal da besta já está aí faz tempo, querido. Nós estamos falando de Moldex, microchip na mão direita, não é isso. Nós estamos falando de marca na testa, que significa ideologias anticristo. Qualquer um que pensa contrário, persegue, fala mal, amaldiçoa o nome de Cristo, carrega a imagem da besta na sua cabeça. Já é da besta, meu filho. Talvez você aí, que se tiver coragem um dia de assistir esse vídeo, que eu sei que os santos estão vendo aí, separados para Deus, mas tem gente que não tem coragem de ver, irmão, porque a verdade dói dentro deles. Está seguindo uma pessoa que já segue, já está marcado com o sinal da besta.
Esse tempo agora enfiaram crucifixos em partes do corpo, atacaram a igreja, profanaram templos, agrediram pessoas que faziam cultos. Eu tenho vídeo lá, por causa simplesmente dali 10 pessoas orando foram agredidas. Qualquer um que é contrário a Cristo, esse é o sinal da besta. Ideologias, irmãos, que se criam na mente do homem, que são contrárias à obra redentora de Cristo. Você quer saber o que? Hebreus 6:4 até o versículo 6. Esse tipo de queda do sinal da besta não tem mais volta, por isso que não tem mais perdão. Porque o sinal da besta, as pessoas vão a público amaldiçoar Jesus, dizer que ele não é filho de Deus, que ele é homem comum, que ele não tem deidade, que ele não tem dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina, que ele não é o Cristo coisa nenhuma, que ele está com a síndrome de seu Messias, que era uma doença que dava na época. É a ideologia, é a marca da besta, é a lepra de Uzias. Aí tu sabe o que acontece, queridos? O adágio popular: me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Uzias pega, irmãos, e fica irado. E ele vai fazer perfeito. Queridos, no reino não é falar bem, não é cantar bem, não é ter uma homilética perfeita. No reino é testemunho, é vida. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem mais tu ajudou um dia, vai querer ainda um dia perseguir tua vida. Porque quando Pôncio Pilatos coloca Jesus na escada de Pilatos, e aquele povo que um dia foi curado, foi alimentado, eles recebem a moeda do sumo sacerdote Anás e Caifás. Só era um sumo sacerdote, mas nessa época tinha 2. A teocracia estava quebrada em Israel. Não era o governo de Deus. A teocracia já não existia mais. E quando aquelas pessoas viram aquelas moedas, começaram a gritar, crucificai. Foram um dia ajudados, alimentados e curados por Jesus. E muitos deles viraram as costas e foram para praças públicas gritar e dizer que Jesus não era filho de Deus. Uzias, irmãos, morre Zacarias. Até ali ele conquistava a terra, ampliava o reino, construía. A nação estava próspera, rica, mas aí começa algo terrível. Esse homem conhece, Zacarias morre, e ele poderia ter escolhido um profeta para viver. Flávio José fala aqui que ele foi contemporâneo, queridos. Ele foi contemporâneo de Isaías, que era primo dele. O pai dele era irmão do pai de Isaías. Ele foi contemporâneo de Oséias, para vocês terem uma ideia, de Amós. Olha o tanto de profeta que tinha para Uzias ouvir, mas ele prefere fazer as coisas do jeito dele, da vontadezinha dele na carne.
Quem manda é Ele. É do jeito dele, não do de Deus. Ele era um rei muito amado e querido pelo povo. Ele vai e morre. E no capítulo 6 de Isaías diz: no ano da morte do rei Uzias, quando ele morre, o povo estava gritando: e agora quem reinará? Quem governará sobre nós? O que será de nós? O nosso reizinho favorito, o nosso melhorzinho morreu. De repente o trono de Deus, a glória abre. Isaías está dentro do templo e Deus mostra para ele um trono que não tem fim. E o que está sobre aquele trono nunca será removido, aquele que está sentado sobre o trono. Que Deus estava mostrando: olha, Isaías, esse rei morreu. O reinado dele encerrou, mas o meu reinado original não tem fim. Aleluia. Esse povo não chora por esse trono. Isaías olha e vê os serafins, querubins, adorando a Deus. E quando ele vê uma glória tão imensa, ele dá um grito, um brado, diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. E aí vem a brasa do altar, irmão. A brasa sempre subia, né? Agora ela tem que descer. Tem coisas que vai vir de Deus sobre nós para poder mudar a nossa linguagem, a ideologia que você já está seguindo. Porque parece que o que vai até ele não faz mais efeito. Deus revela a falta de santidade que existia do povo. Mas agora Davi vai para uma batalha terrível. Volta para o Salmo 88, um pouco atrás. Perdão. E quando ele volta da batalha, Emã, que provavelmente estava com lepra, estava sendo acusado. Cotado no versículo 5 de Salmo 88, 5, como os que descem a cova. Seus acusadores estão esperando ele morrer. Esperaram em vão. Porque Deus não pode ter curado os dias da lepra. Mas ele tinha um compromisso com um levita chamado Emã. Não é a doença que Deus não cura, é a pessoa. Eu estive enfermo há pouco tempo e Deus me curou. Eu quero ver quando a doença pegar a pessoa que desejou minha morte. Porque ela vai pegar uma hora. Como é que ela vai sair dessa? Estou vivo, estou bem. Fazendo tudo aquilo que Deus me chamou para fazer. Pregar a palavra. Orando, tendo uma geração abençoada, um rebanho abençoado. Mas digo algo para você muito importante, queridos. Emã dá um brado e diz: eu sou contado como que desce as covas, meus inimigos esperam a minha morte, até anunciaram que ele tinha morrido. E ele se levanta melhor do que nunca, irmãos. Agora vamos aqui para uma parte onde nós já vamos quase encerrar. Tem que ser rápido, né? Queria que fosse muito tempo. Sobre o pecado, irmão. O que é o pecado? Eu vou falar sobre o pecado porque é de interesse que você decore, aprenda, para você se defender da tua fé. Amém? A palavra pecado, irmão, é sinônimo de muitas outras usadas na Bíblia, as quais indicam conceitos bíblicos distintos sobre o pecado. São vários termos que amplificam o conceito de pecado nas suas várias manifestações. Então vamos
ver o que é pecado. No Antigo Testamento, nós encontramos no Antigo Testamento pelo menos 8 palavras básicas que conceituam o pecado. No Novo Testamento, pelo menos 12 outras que descrevem as várias formas de manifestações negativas relacionadas com o pecado. Olha só o que é que diz aqui, no étimo das palavras mencionadas no Antigo Testamento. Descobrimos a abrangência do pecado em suas manifestações. Então vamos lá. Ratá ou hatat. Esse vocábulo que está escrito no hebraico, que aparece 522 vezes na Bíblia, irmãos, significa errar o alvo, desviar do rumo. Você está no caminho de Deus, você desvia para o outro lado. É um pecado. E é um pecado, porém o termo também sugere alguém que erra o alvo propositadamente. Hatat significa o cara fazer o pecado. Ele já estava preparando para consumar o pecado. Ele tinha tudo orquestrado, tudo organizado para fazer. Sabia o que ia acontecer na igreja, sabia o relacionamento que ia ter com o pastor da igreja, sabia que o problema que ia ter com os irmãos da igreja, sabia que depois ia sair falando mal de células, sabe tudo. Que a ruína é perda de tempo, visitar uma célula, fazer culto no lar. Isso causa um mal na pessoa. Conheço o pecado, meus filhos. Queridos, esse tipo de pecado, ele é orquestrado. Não se trata de uma ideia somente passiva de erro, mas implica em uma ação proposital. Segundo tipo de pecado se chama pecha no hebraico. O sentido tradicional dessa palavra é transgredir, rebelar. É o pecha, rebelado. Revoltou-se, é um revoltado, irmão. Porém, uma variante forte para definir implica o ato de invadir, de ir além, de rebelar-se. O pecha de uma igreja, que é a palavra hebraica para a pessoa que pratica tal pecado, o termo aponta para alguém que foi além dos limites estabelecido no relacionamento, numa vida. Aí o cara se torna um pecha, que é o pecado de ir além da rebelião e quer que seja tudo normal. Não honra, não respeita mais a liderança, confundiu a amizade e agora vive aí. Vai no trabalho de um falar mal do outro, vai no da casa de um querer. Se torna um antagônico horrível. O que é pecado? Primeiro aqui você viu que é o ratá, que é aquele pecado orquestrado, né? Onde o cara está ali já tudo esquematizado para causar um problema sério. O outro é o pecha, que é o rebelde que segue o pecha. O pecha que segue o ratá. O outro aqui, o terceiro dos 8 pecados destacados no Antigo Testamento é o ra. Outra palavra hebraica que tem seu equivalente no grego como cox ou porneros. O que significa isso? Traz a ideia básica de romper, quebrar aquilo que causa dano, dor ou tristeza. Vocês não estão nem aí se vai causar dor, tristeza em você. Do grego fala de porneia.
é um tipo de pecado causador, tristeza. Esse pecado dá a ideia da pessoa ser mal, ter um coração mau, maldoso. Finge ser bonzinho. Parece aquela coisa boazinha, mas tem um mal dentro do coração. Mal. Tem esquema, histórias, conversinhas mentirosas para destruir a vida de alguém. Esse tipo de pecado é horrível. Nome dele. O quarto aqui, queridos, tem tudo nas referências. Gênesis capítulo 3, verso 5, Gênesis 38, 7, Juízes 11, 27. Está tudo aí, os pecados aqui no Antigo Testamento. O quarto se chama Rama, que quer dizer enganar, da ideia de prender uma armadilha no laço, implica, portanto, um tipo de pecado em forma de cilada para outro cair. Rama é uma cilada que alguém prepara. Por exemplo, uma pessoa que seduz a outra na sexualidade. Uma pessoa que é capaz de destruir um casamento. Uma pessoa que é capaz de fazer uma pessoa ser demitida do trabalho. Uma pessoa que é capaz de fazer uma pessoa sair do ministério de louvor. Que planta ódio contra a pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que persegue um modelo de família correto, porque o seu não é. É horrível, irmão. Está onde? Está aqui, ó. Salmo 32, 2, Salmo 34, 13, 55, 11, Jó 13, 7, Isaías 53, 9. Está tudo na Bíblia. Quinto, chamado Pata, no hebraico. É termo de dar a ideia de seduzir. O sentido literal da palavra, querido, traduzido, é ser aberto ou abrir espaço para o pecado ter livre curso. Aquelas historinhas, aquela reuniãozinha, diz que vai juntar para orar, mas na verdade vai defamar, vai falar mal da vida de alguém, vai concordar. Esse pecado aqui, o quinto, pata, é aquele tipo de pessoa que está separado e canta em igreja, ministra louvores, prega. Queridos, é horrível a situação quando nós não enxergamos mais a palavra de Deus. Por causa do coitadinho, o inferno está cheio, irmãos. Quem tem pena do coitadinho, é um adágio popular, vai para o lugar dele, para ver se é bom. Eu vou dizer uma coisa para você: se o cego de Jericó, era 4 cegos, um no meio do caminho da Jericó antiga que foi destruído para a Jericó nova que Herodes construiu, outro na entrada e 2 na saída. Mas lá tinha um cego, que a minha esposa leu ainda agora começando o culto, chamado Batimeu, que ele não nasceu cego. Ele era legalizado por Roma, ele tinha capa, título, para pedir esmola na beira do caminho. Ele era o cara que um dia o pai dele liderou uma revolta na Judéia, e o Império Romano botou sua mãe para ser prostituta e matou o pai dele e cegou os olhos dele. Ele teve os olhos cegos, furados. A tradição conta isto dos patrísticos. E foi colocado na beira do caminho para que as pessoas soubessem quem se levanta, quem se rebela contra Roma. Ficava igual aquele cego miserável chamado Batimeu. Mas se ele não decide gritar, irmão, clamar, ele era apenas um cego, mais um cego na beira daquele caminho. Um clamor que você faz a Deus muda a tua vida. O que tu queres, filho de Davi, aquele que tem autoridade e chave da terra,
Ainda tem uns teólogos, né, que perguntam onde é que está escrito isso. Lê aí, meu filho, pelo amor de Deus, Apocalipse 3:7. Eu sou a estrela raiz, eu tenho a chave de Davi. Está lá. Aleluia. Jesus não tem chave de Davi nenhuma, não tem isso na Bíblia, não. Pelo amor de Deus. Filho de Davi, aquele que tem a chave da terra. Tem compaixão de mim. Traz ele aqui. Jesus falou assim, trouxeram o cego. Que tu queres? Quero voltar a ver. Então vê. E ele viu novamente. E o seguiu. A teologia. Eu vou explicar algo para você. Eu estou ensinando essa igreja através desses grupos da igreja. Teologia inclusiva. É chamada de teologia inclusiva. Dentro dela está o TMI. Dentro dela está a teologia do coitadinho. Dentro dela está a confusão de tratar a liberdade como se fosse libertinagem. Porque Jesus morreu e todos são salvos, pela graça sou salvo, se eu venho por meio da fé eu posso fazer o que eu quiser. Teologia do guru desviado, né, irmão? O inferno não existe mais, não tem inferno. O inferno é dentro de nós. Queridos. O inferno é um lugar onde fala em Lucas 16, a partir do verso 19 diante, que teve um rico que morreu dentro das muralhas de Jerusalém e foi para lá. Osias começa bem e termina mal. Hermã começou mal e terminou bem. Amados, já encerrando, já passou muito tempo. Sargag, o sentido aqui é errar ou extraviar-se como uma ovelha ou um bêbado. Age com o ato de enganar alguém. Racha. O sétimo. Esta palavra aparece especialmente nos Salmos, como a ideia de impiedade ou perversidade. O sentido metafórico é o pecado em oposição à justiça. Eu não posso falar o que é bom para você viver eternamente, eu tenho que falar aquilo que agrade os ouvidos das pessoas. É o comichão, irmão. Falar palavrinhas que não tem amor, que não tem nada. Tem amor, meu filho. Amar é querer levar você para a eternidade, para a vida eterna. Tu acha que Jesus morreu na cruz para quê? Para você ter vida eterna. Jesus morreu na cruz para ficar pregando o evangelhozinho do coitadinho, não, irmão. Esse pecado aqui, ele é um pecado que é contra a justiça de Deus. O oitavo, este vocábulo se refere ao ato de extravio deliberado. Não se trata de algo acidental, e sim algo que uma pessoa comete em perceber o fruto negativo gerado pelos seus atos pecaminosos. Número 15, 22, Salmo 58, 3, 119, 21, Isaías 53, verso 6, Ezequiel 44, versículo 10 ao 15. Existem outras variantes, eu podia falar várias no grego, mas eu vou ficar aqui por hoje. O orgulho, a prepotência, a altivez fez Osias terminar a carreira dele assim. Mas eu sei que você que está aí do outro lado, ser bom, irmão, não é fazer um jantar, um almoço e convidar alguém para ir comer.
Ah, eu gosto daquela pregação pentecostal que eu caio no chão. E se o espírito tiver empalhado, como será a formação ou o teu caráter? Espírito empalhado é a pessoa que nem caráter tem. Tem gente que é chamada de mau caráter, mas como de mau caráter se nem caráter tem? Caracteres, características, que está relacionado à imagem de Deus. A imagem de Deus é espiritual. Então, amado, muita atenção. Nós estamos no nosso turno de 2020. O avivamento teve um poderoso avivamento em Goiânia na década de 80. Nos anos 90 teve um poderoso avivamento em Minas Gerais, novamente. Depois teve um avivamento no Acre nos anos 2000, poderoso, aonde a violência, o esquadrão da morte caiu por terra, nessa cidade, nesse estado. Um avivamento muito forte teve com a igreja. Em 2010 começa um novo avivamento forte. Deus começa a impulsionar o que cresce no Brasil, chamado MDA, um avivamento novo, um ensinamento poderoso. Em 2020 estamos vivendo um novo tempo para a igreja, começa um ataque violento à igreja de Cristo, o cristianismo no Brasil, que é o que nós estamos vivendo. Para você não sabe, tem ministro aí querendo criminalizar a palavra Deus, ser cristão e família. Então, um ataque violento, queridos, que a igreja está recebendo no ano de 2000. Você vê que tem bares abertos, o motel já funciona, tem tudo, mas os templos não podem ser abertos. Se você falar, e aí, pastor Carlos, eu não estou nem aí, irmão, se vai ser aberto ou não, quero falar para você. Mas nem um pingo preocupado com isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, quem quer mesmo de fato que o templo fique fechado, as igrejas fiquem fechadas, é Satanás. Isso é bom para ele. Para ele disseminar as ideias dele. Para ele botar os maus caráter, que não teria caráter com violão ali no meio da internet. Vai ser um coração cheio de ódio, rapaz. O altar é santo, irmão. Falar santo não é uma coisa magnificativamente muito grande. É apenas uma questão de separado para a obra de Deus, para as coisas de Deus. Que Deus possa ter abençoado a tua vida, tua família. Lembre-se, nós começamos mal, caídos, humilhados, sem sonhos. Algum de nós não sabia em que íamos trabalhar, viver, sustentar, um dia se ia termos família, sustentar nossos filhos. Alguns de nós passávamos muita necessidade. No meio de muita gente boa que vem na tua vida, que frequenta a tua casa um dia, que tu prega a palavra de Deus prega, sempre a serpente vem pelo meio. E você começa a criar serpente para um dia te morder, te picar, irmãos. Um dia você vai descobrir o que é o reino de Deus tão poderosamente. Tem pessoas aí que estão fazendo ceia por conta própria. Ela já não é mais aquilo que vos ensinei, como está escrito, né? Nas cartas de 1 Coríntios, quando Paulo fala, aquilo que nós abençoamos, vocês participam. Que não vai abençoar, não tem liderança para abençoar. Agora se faz de qualquer jeito. Nas imagens de internet, é todo tempo alguém perseguindo, falando mal de um líder, de um pastor, chamando as pessoas que roubam. Eu tive a oportunidade esse dia agora de conhecer esse nome chamado Vitória em Cristo, que é do pastor Silas Malafaia. E o que esse cara está fazendo por esse país, irmão, é de se impressionar.
o que o Instituto Vitória em Cristo faz pelas crianças daquele estado, dando de comer a quem tem fome, de beber, isso aí é o mínimo. Eu estou falando de salário. O cara botou a editora dele, irmão, para que os crentes no Brasil possam ter um trabalho, uma renda. Mas ele sai 24 horas ligado nas redes sociais como um ladrão. Nem salário ele recebe da igreja dele. Ele não tem salário. Ele é o maior escritor de livros do Brasil. Até hoje não teve um que batesse nele. Ninguém vende mais livros, eu escrevo mais livros do que Silas Malafaia. Aí vem um desinformado, cheio de cão nos coros dentro da aula, cheio de demônios, rotular, polarizar a vida de uma pessoa. Os maus querem vencer, queridos, dentro das igrejas, os maus. Você pensa que é os bons. O mal está ocupando o lugar de um bom por causa de você. O mal está sendo patrocinado no lugar de um bom. Se nós não mudarmos, querido, diante de uma pandemia dessa, de quase 1 milhão de pessoas que morreram no mundo, mais de 400 pessoas já morreram aqui no Acre, nós não mudaremos nunca mais. Não é tempo de odiar, é tempo de amar e de viver a verdade. Jesus prega em Cafarnaum, e o povo, a palavra Caf significa aldeia, Naum, Cafarnaum, a cidade de Naum, a aldeia de Naum, do profeta Naum, o homem que profetizou sobre Nínive. E quando ele sai de Cafarnaum, o seu discípulo, o discípulo do amor chamado João, queria que descesse fogo do céu e consumisse Cafarnaum, porque eles rejeitavam a palavra de Cristo. Talvez, líder, você que está me ouvindo aí, tem pessoas que fingem ser seu discípulo, que diz que aceita a sua palavra, mas quando você vira as costas, fala mal de você, da palavra que você pregou, daquilo que Jesus lhe ensinou. É o espírito de Cafarnaum, irmão. Você vai lá e prega em Cafarnaum, mas ele não aceita a tua verdade. E vai um mentiroso e empurra mentira neles, eles aceitam. Que Deus abençoe, feche os seus olhos só por algum instante. Senhor, que a nossa vida não termine isolado que nem Uzias. Eu te agradeço pela esposa que tu me deste, pela vida do meu pai que ainda está vivo, me ajudando, por hoje eu ter condição de alimentar ele e dar o que ele precisa. Eu quero agradecer por cada ovelha desse rebanho, Senhor. Cada irmão, cada pessoa que ouve a nossa ministração. Que os demônios, Senhor, das ideologias não tomem conta das suas vidas. Até hoje nos mantemos de pé, Senhor. E que se fazemos alguma coisa errada, alguma prática de pecado, de alguma coisa que estamos enganando alguém, que o Senhor revele aqui, em rede nacional, e nos jogue no pó. Não temos nada para esconder. Somos homens falhos, mas não, Senhor, vivemos escondidos. Não precisamos de armário para estar de trás. Nós somos de Cristo. Nós não somos, Senhor, qualquer pessoa. Aqueles que um dia disseram que nos amavam e hoje nos odeiam, é porque nunca nos amaram.
Mas eu sei que o Senhor nunca nos odiou e que o Senhor nos ama para sempre. Abençoa cada família, Deus, cada pessoa que precisa. Abençoa cada pai que livra os seus filhos do Felipe Neto. Aqueles que dão um celular para o seu filho assistir aquela besta fera. Livra essas crianças, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Livra, Deus, a posteridade do Brasil, os de amanhã que estarão no nosso meio. Dessa geração, Deus, abusadora, que abusam da tua palavra, da tua vontade. O Brasil é de Cristo, é do Senhor. Ah, Senhor Deus, uma promessa para essa nação. E Satanás não vai reinar sobre essa nação, nem sobre as nossas casas. Um dos gigantes, Senhor Deus, está caindo por terra, está todo, e qualquer hora a cabeça dele vai ser cortada, que se chama Rede Globo. Essa praga que infecta nossas famílias, nossas vidas, está com dias contados para cair nessa nação. Aleluia! Nós somos do Senhor Jesus. Não precisamos, Deus, seguir qualquer vento de doutrina dentro da internet, não. Nós temos Jesus para nos ensinar, o Espírito Santo para nos ensinar, para nos direcionar. Abençoa a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira dessa pessoa. Livra ela dessas pestes que estão espalhadas pelo mundo, porque não é uma peste, são várias. Livra, Senhor Deus, de toda mentira. Livra o teu povo, Deus, dessa briga política, dessa guerra que acontece no Brasil. Livra, Deus, os professores cristãos da perseguição. Livra, Senhor, as famílias do massacre que o diabo quer fazer. Livra-nos, Senhor, da rebelião. Nós, Senhor, proclamamos o Teu nome, o Teu poder, e que seja feita a Tua vontade. Que a nossa geração se levante como uma geração que permaneceu firme no Seu turno. É isso que te pedimos em nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que você cresça em graça. Em nome do Senhor Jesus, estamos encerrados. Fique com Deus. Amém e amém.